Então, hoje vimos aqui partilhar um bocadinho sobre, afinal, o que é isto da inteligência relacional. E então, assim, quero partilhar aqui um bocadinho o que é o nosso input em relação a isto. Inteligência relacional não é assim nada de novo, digamos assim. É esta capacidade que começa muito por uma competência pessoal de nós termos alguma capacidade de termos inteligência emocional também, não é? Porque para termos a inteligência emocional tem a ver com o outro, não é? Mas para conquistar esta ligação com o outro, não é? Requer que nós desenvolvemos aqui internamente, isto são processos muito internos, de ter mais capacidade de lidar com aquilo que estamos a sentir, do nosso lado emocional, que depois nos faz estar mais aptos a ter esta inteligência relacional presente no nosso dia a dia, não é? E e é um termo que nós usamos muito nos nossos cursos online, e está muito ligado à comunicação não violenta, porque para além desta ligação emocional, que é importante nós começarmos a desenvolver dentro de nós, para que conseguimos ter mais capacidade de identificar no outro, digamos assim, e aí gerarmos mais conexão. A comunicação não violenta ainda vai um degrau abaixo, digamos assim, não é? Que ajuda-nos também, para além desse lugar do sentimento, de identificarmos aquilo que a pessoa possa estar a sentir, de tentar perceber o que é que a pessoa pode estar a precisar, ou seja, identificar as necessidades das pessoas. E aí geramos um tipo de conexão e amplificamos aqui esta nossa competência de inteligência relacional. Então, Helena, complementa aí com o que sentes do teu lado. Essa inteligência relacional, que é a minha forma de me relacionar com o outro, é a capacidade de me relacionar, tendo em conta, simultaneamente, o sentir e as necessidades próprias e as dos outros. No fundo, até há pelo menos três níveis de relação, não é? Comigo, com o outro e com a organização ou com a sociedade. Mas nem vamos por aí. Portanto, no fundo, inteligência relacional é saber estar numa relação que funciona, que é orgânica e que é saudável. Nós chamamos de relações saudáveis, em que os conflitos se resolvem com escuta de si próprio e do outro, do que está vivo em mim, do que sinto e do que o outro também precisa e do que ele está a tentar dizer-me, mesmo que às vezes seja de uma forma em fúria ou o que for. Portanto, isto para mim essa inteligência relacional é isto. Há uma fluidez, há uma organicidade na relação. E um adulto com inteligência emocional desenvolvida, a inteligência emocional ou tal capacidade própria, não é? Consegue relacionar-se muito mais facilmente, por exemplo, com uma criança. Pois consegue dar-lhe esse espaço de escuta e entender ou conseguir ler um pouco quais são as suas necessidades, o que é que está por trás. Eu ontem há 2 ou 3 dias, encontrei uma frase muito, muito interessante que achei bom partilhar aqui. Isto é uma tradução livre, mas que é mesmo que eu acho que tem muito a ver com isto da inteligência relacional, Tem que muito a ver, é sim. a criança, o adulto não pode dizer, esta criança está a fazer-me passar um mau bocado. Porque, na verdade, é a criança que está a passar um mau bocado. Exatamente. Okay? Portanto, compete ao adulto estar à altura dos acontecimentos. Sair do lugar da vítima, não é? E perceber que é a criança que está com problemas. E isto aqui é que é a tal inteligência emocional e relacional. Portanto, no fundo, o adulto tem que assumir a responsabilidade pela forma como recebe a verdade do outro e como vai responder. E isto é muito importante. Isto é uma escolha consciente. Okay? Exatamente. Existe mesmo a liberdade de escolha na forma como nos relacionamos. E é isso que nós gostaríamos também de treinar, e por isso é que nós trabalhamos nesta área de ajudar as pessoas a desenvolver essas competências. Não é? Porque para aplicar a inteligência relacional com outro adulto, requer que ambos estejam a investir na qualidade da relação, que ambos queiram que haja qualidade da relação. E isso pode ser, estamos aqui a falar de relações entre os educadores e os pais, entre professores e auxiliares, entre a escola, a organização e os professores, etc. Tudo isso são relações que têm que ser cuidadas e nutridas. E isso requer, de facto, as competências pessoais. Não sei se... Acho que já demos aqui um pouco o que é a nossa visão da... Sim, sim.
Não, e agora realmente estava aqui a pensar que essa frase é bem interessante porque às vezes há a tendência nós pomos a responsabilidade neste caso na criança, não é? O adulto pôr na Dá-me cabo criança, da cabeça, não é? não é? E claro que também nos podemos esquecer que nós podemos ter a nossa criança interna, digamos assim, também a precisar de algum cuidado e às vezes também não conseguimos ser a nossa melhor versão em todo o momento e é natural, porque somos humanos e todos temos coisas a desenvolver internamente. Mas lembrei-me disso e desta questão de facto é muito mais fácil eu olhar para fora do que olhar para dentro, não é? Uhum. Apontar Poderei, o dedo. e posso acreditar nesta frase, não é? E posso acreditar mesmo nesta frase, não é? Então achei bem Até interessante. depois eu podemos escrevê-la por aí, num comentário, se calhar, não é? Como é Sim, que sim. é? Olha, se vocês quiserem, não é? Portanto, a criança não está a se fazer passar um mau bocado, é a criança que está a fazer um mau bocado, que está a ter um mau bocado. E nós temos a obrigação de a atender. Isto é Sim, mesmo, gostei muito disso. e lá está, esta coisa do mau bocado às vezes tem a ver com nós inconscientemente, e eu falo por mim, não é? Eu até há 10 anos atrás, antes de ter conhecido este trabalho, também julgava que eu achava que comunicava de uma forma correta e que não estava a julgar e tudo mais. Até começar a observar esses padrões internos em mim e perceber assim: ei, epá, não, estou muito longe disso. Portanto, também trazer isto para quem nos está a ouvir, que é, há aqui muitas coisas que nós não estamos a olhar de forma consciente, e aqui sem qualquer tipo de julgamento, e que de facto podem tornar nós próprios, podemos ser um mau bocado para o outro, não é? Neste caso educativo, para a criança, mas se calhar nós como pais para o nosso filho, não é? E até nós para os nossos companheiros ou companheiras, não é? Ou mesmo profissionalmente. Nós podemos estar a ser um mau bocado, não é? Para isso, porque não estamos sensíveis a essas nuances da comunicação. Eu gosto muito disso, de facto, eu gosto muito dessa perspectiva. Quando nós, como tu disseste há bocadinho, da nossa criança interna, quando ela está rabugenta, quando ela Hum, está a fazer a sua birra, de facto nós tornamos um mau bocado para o outro. é verdade. Mas é que é mesmo isso, é quando nós estamos com uma postura de resistência, de birra, de teimosia, de que o outro é que tem culpa, e às tantas não permitimos que a comunicação flua, não é? Não é possível haver aí. Mas é mesmo interessante, Alan, estás-me a Hum. provocar. Lá está, estava a ver a criança que era a outra, mas não. Quando a Sim, minha mas criança achei também interessante. está a passar um mau bocado, é verdade, é verdade. E isso é muito interessante também, porque faz-me pensar que quando eu trago a minha birra para a relação, a relação, a relação no fundo é um ecossistema, a própria relação, duas pessoas mais a relação, são três entidades, não é? Quando eu trago a minha birra para e as minhas Sim. resistências, os meus preconceitos para a relação, eu estou a poluir esse sistema, estou a poluir o sistema de alguma forma, não é? Estou a poluir esse sistema. E por isso, para poder desentupir os canais, eu tenho que cuidar da minha criança interior. Tenho que escutá-la também. E assim eu posso então contribuir para esse ecossistema de uma forma mais saudável. Sim, claro. E estamos todos a navegar no que está a entupir o campo. Portanto, é mesmo interessante pormos E depois essas não há questões. clareza, não é? Depois não há clareza, depois não há a conexão que queremos, depois a Não, pessoa não nos ouve, claro. Se há ruído, há menos probabilidade que isso possa acontecer. Vou aqui colocar uma das perguntas da Ana, uma pergunta da Ana Ramos. Ela pergunta assim: qual é a influência da empatia dentro da inteligência relacional quando a questão está em confronto com as questões da autoridade? Obrigado aqui à Ana Ramos pela questão. Eu vou deixar a pergunta para já por aqui, enquanto estamos a responder. E, Helena, queres começar a responder e eu depois complemento contigo a seguir? não, nós tínhamos posto aqui que a nossa interpretação desta pergunta não era, era que será que foi a nossa interpretação? Será que ser muito empático põe em causa a autoridade pedagógica? Isto foi assim, não sei se a Ana Ramos Hum. está aqui ou não a ouvir-nos, mas foi assim que interpretámos a pergunta. Será que é isso que surge aqui?
E quando eu disse aqui, será que ser muito empático põe em causa a relação pedagógica? O que é também ser muito empático? Pois. E Porque às vezes, deixa-me só dizer isto, se me permites, que é, porque às vezes eu já tenho ouvido isto com as pessoas com quem trabalho, que é, muitas vezes há esta crença ou este mito de que, isto é tudo muito bonito, da empatia, mas é preciso produtividade, é preciso, se for um contexto mais corporativo, por exemplo, mas é preciso ser assertivo, ou é preciso as crianças, é preciso isto ou aquilo, não é? Temos que ser forte. E então, e perde-se esta capacidade imensa que este lugar da empatia pode trazer a qualquer contexto, por este lugar de achar que é uma qualidade inferior, digamos assim, porque o que interessa é sermos rápidos, competitivos, né, e fazer as coisas e tudo mais. eu não sei se nesta pergunta, na verdade, há a questão aqui da palavra que eu retiro, que é autoridade. Ou seja, também é como é que se olha para a autoridade. Porque eu acho que também há um pouco esta tendência para misturar a verdadeira autoridade com autoritarismo. Que é muitas vezes o que encontramos nas escolas é o autoritarismo, não é? Que é quase dar ordens, muitas vezes com os gritos, não é? É uma comunicação, entre aspas, unilateral, e há até um certo abuso de poder. Eu tenho esta autoridade, eu é que tenho que os miúdos têm que obedecer, porque isto é assim. E há também, nesta autoridade, há o mito da obediência. E repara, porque a obediência também pressupõe, a obediência às regras, aos adultos, ao chefe, pressupõe que não há diálogo. É assim, sempre foi assim, e é para ser. E isto também é confundido com a autoridade. Não é? Portanto, só que este tipo de autoridade não permite qualquer tipo de empatia. Ou seja, a necessidade do outro, que o outro pode estar a sentir ou a pensar, não interessa, porque as regras são estas. É que uma autoridade em que se permite que a empatia esteja presente requer também um pouco mais de tempo, de dedicação, de presença. Porque a verdadeira autoridade é natural. A verdadeira autoridade só pode vir de uma pessoa que está segura, que está bem consigo, que fez o seu trabalho pessoal, que faz o seu autocuidado, que se escuta. É só daí é que pode vir uma autoridade natural. Não precisa de gritos, não precisa levantar a voz e que pode ser empática. O adulto tem que ser exemplo. O adulto tem que ser modelo. E por isso o adulto tem que ser capaz de olhar também para as suas competências e é mesmo interessante, e ser consistente, e é mesmo interessante que quando o adulto perde as estribeiras, digamos assim, também está cansado, temos tudo, tem as suas necessidades, não estamos a julgar nada. Claro que não. Mas é uma prova imediata de que precisa mesmo de olhar para si, de se cuidar, de sentir a sua exaustão, sentir a sua insegurança, sentir os seus medos, não é? E aqui nós trabalhamos um pouco isso na formação que fazemos, não é? Que é treinar estes músculos de olhar para si próprio e ser capaz de perceber, lá está, o que é que eu posso fazer? Lá está, assumir a sua responsabilidade. Acho que há aqui muito trabalho que podemos ajudar a contribuir nesta área aqui. Então, só dizer que é um curso muito prático, apesar de ser online, é muito prático, é muito dinâmico e exige trabalho pessoal. É mesmo para se trabalharem, é mesmo um desafio para se trabalharem, mas tem resultados quase imediatos. Há pessoas que à terceira sessão já estão a dizer, já fiz diferente. E é esse o objetivo. É começar a ideia não é ser mais ler um livro ou ser uma coisa teórica, não é nada disso. Não é um curso teórico. É tudo desenhado para a participação, é desenhado para que ser cooperação, de conversas, de pares, de grupos, onde há propostas de trabalho, onde há reflexão e onde há prática também. Então, vamos ficar por aqui então, Helena, parece-me. Sim. Grato por estares aí desse lado, pelos teus comentários e até breve. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.